Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Missão agora sobre o quadro que vocês mais gostam. Tenho certeza disso. Eu não posso falar o que eu vou falar, porque para não ter problema no YouTube, né? Então não posso falar. Então vamos lá. Como não desviver trabalhando? Solta, Matheus, por favor. Matheus, solta o vídeo, por favor. Então, nós temos um trocador no ônibus, né? Está discutindo com o passageiro, com estresse, falando muitos palavrões, mostrando o estresse ocupacional e, na verdade, os efeitos desse estresse ocupacional na vida do trocador, do motorista, com as discussões com os passageiros. É importante até mesmo os empregadores, melhora a questão da saúde mental desses empregados, para que não venham desenvolver algum tipo de lesão. Já estão 1000 graus já, Vamos ver isso aqui. Vamos nos colocar na vida desse trocador. Tá passando algum problema? Sério? Ou é o trabalho realmente que está desencadeando isso? Os passageiros são mal educados? Será? Olha o estresse ocupacional que esse trabalhador vive. Onde isso pode desencadear? Infarto? AVC? Transtornos psicológicos? Pode ser. Isso tem que mudar. Isso não é um ambiente de trabalho sadio. Alguém quer ficar inserido num ambiente desse? Eu não quero. Matheus, você quer? Eu também não. Então isso precisa mudar, porque isso aqui não é um ambiente de trabalho sadio. Sabe que eu não conheço o ambiente de televisão, doutor? Isso aí é tranquilo, pô. Tranquilo nada, porque você não está lá. Gostaria de ver se estivesse. Ou eu estivesse ali, na situação dele. Que é muito difícil ter que aguentar isso. Calor, errar num troco e o pessoal reclamando. Com gritaria, xingamento, não tem como sobreviver um ambiente de trabalho desse. Isso é uma frescura, doutor. Não é frescura. Passou longe de frescura aqui. Isso é a realidade nua e crua do que um trocador ou um motorista de ônibus vive hoje. Esse tipo de ambiente, esse tipo de episódio que tem acontecido. Então isso não pode continuar. Tô com mais estresse do trabalho ocupacional aqui do que esse cara aí do trocador aí, doutor. Mas esse não pode levantar e ir embora. Porque ele depende daquele ganha-pão. Então o trabalho para ele ali é essencial para ele levar o sustento para casa. Muito bom dia. Eu sou o Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos, na Rede TV. Hoje aqui, começando às 9 horas da manhã, e temos um convidado muito especial no programa, Casos e Descasos hoje, que é o Dr. Antônio Alves, médico ortopedista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua agora. Muito obrigado. Dr. Rafael, muito obrigado. É um prazer estar participando aqui do seu programa. Meu nome é Antônio, eu sou médico formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei em 2000 e depois fiz especialização em ortopedia e traumatologia pelo Instituto Nacional de Traumatologia, que é o INTO. É um instituto bastante conceituado. E me especializei nessa parte de doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, tanto traumáticas quanto principalmente essas doenças insidiosas que a gente vê cada vez mais aumentando a sua prevalência na classe populacional e nas mais variadas profissões. Perfeito, muito bom. Vamos falar sobre isso hoje também, em relação a essa questão das doenças ocupacionais, e vamos desenvolver um tema aqui, que eu vou dizer qual é o tema. O tema hoje vai ser, nós vamos falar sobre a sobrecarga de trabalho e alguns acúmulos de função e quais são os efeitos na saúde do trabalhador. Topa isso Sim, comigo? Com certeza. Então vamos lá. Eu quero saber os efeitos da sobrecarga de trabalho e o acúmulo de funções na saúde do trabalhador. E vamos fazer esse link em relação às doenças ocupacionais também, tá? De forma genérica. Então, te passo a palavra e desenvolve isso para mim, por favor. Bom, Rafael, o que acontece é que cada vez mais a gente vê uma pressão por resultados,
uma competitividade imensa e desumana no ambiente de trabalho, seja qualquer tipo de trabalho. A gente vê cada vez mais pessoas sendo jogadas sem experiência, pessoas com muito mais experiência sendo trocadas por pessoas que às vezes não são tão qualificadas. A gente vê pressão por tempo de trabalho, a jornada cada vez mais extensa. A gente vê diminuição do período de repouso. A gente vê pessoas que não tiram férias. A gente vê pessoas que são submetidas a metas que são inalcançáveis. E isso causa uma sobrecarga tanto psíquica, emocional, né, afetando a saúde mental do profissional, do trabalhador. Ok. E isso está relacionado também a uma sobrecarga física. E a gente sabe que isso está interconectado. Tem aquele velho ditado que fala que mente sã e corpo são. Então, a pessoa que está com o corpo doente, ele não vai ter uma mente saudável e vice-versa. Então, a gente sabe que a medicina hoje comprova isso. Os efeitos de um processo inflamatório crônico no corpo, nos tendões, nas articulações, nas cartilagens, levando também ao adoecimento e levando a doenças que lotam cada vez mais os consultórios dos psiquiatras, os consultórios dos psicólogos. Então a gente vê pessoas com depressão, crise de ansiedade, pessoas com burnout, que aí já é o estágio mais avançado ainda. Isso leva a um pedido de incapacidade, sobrecarrega o INSS, leva a cada vez mais pedidos de benefícios e até mesmo aposentadorias. Ok. Então vamos lá, vamos do início. Vamos do início. Esse trabalhador, vamos lá, vamos imaginar aqui um trabalhador, como a gente fala aqui muito, a gente fala muito de bancário. Vamos lá, um bancário. Ele está ingressando na instituição, tá? E nós conhecemos hoje as metas absurdas dos bancários e cada vez mais cobranças e muitas lesões, tanto relacionadas à Léria e Dort, quanto lesões psicossociais também. Vamos imaginar aqui, ele está entrando, primeira coisa, treinamento. Certamente. Esse novo funcionário, ele tem que ser treinado com relação à ergonomia, à maneira de sentar, à sua postura. Ele tem que ser treinado com relação ao tempo de trabalho, ao período de repouso. Ele tem que saber que ele não deve ficar se dedicando eternamente, chegar antes, sair depois, mas isso vai trazer consequências. Né? O boleto vai chegar, a conta vai chegar. Com certeza. E a gente vê cada vez mais essas pessoas que me procuram, esses funcionários, principalmente os bancários, falando que se dedicaram anos da vida dela, décadas, tá? E aí começaram a adoecer insidiosamente, gradativamente. Que são características das doenças ocupacionais. Sim. De forma insidiosa, silenciosa, a lesão vai inserindo ali e vai se agravando, certo? Então nós estamos falando de treinamento, tanto como o modus operandi do próprio trabalho, quanto saber como se realmente se posicionar numa mesa, não é isso? Saber uma postura correta, a posição dos braços, tudo isso mais. E lembrando que isso não é só uma questão de saber se posicionar na mesa, porque também existe a necessidade, a obrigação do empregador dar condições físicas. Então a mesa tem que ser uma mesa com a altura adequada, tem que ser uma cadeira adequada, com bom encosto, com apoio para os pés, com apoio para o teclado. Então tem que ser uma boa iluminação, tem que ter o material de trabalho tem que estar perto do funcionário, para ele não ter que ficar virando a cadeira, para ele não ter que ficar levantando. Então isso daqui tem que estar tudo ao alcance dele. O trabalho tem que ser adaptado ao empregado, não o empregado adaptado exatamente, ao trabalho e aos equipamentos. E a gente teve, né, com relação à pandemia, com relação à mudança também na característica da própria relação empregador-empregado, a gente tem agora o home work, a gente tem cada vez mais essa mudança da tecnologia também, a tecnologia digital, os bancos digitais. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar nisso, porque o paciente, o empregado que trabalha em casa, ele tem que ter também uma condição na casa dele satisfatória. E a gente não vê isso. Então, muitas das vezes, a coisa piorou. Né? A gente acha que ele vai melhorar, não, porque ele está num lugar totalmente
insalubre, ele está num lugar totalmente desaconselhável para que ele exerça a profissão dele da melhor maneira possível. Ele está desprotegido, tanto no trabalho quanto, pior ainda, em casa. Exatamente. Se ele não tiver realmente esse treinamento e Pior esse ainda em equipamento casa. adequado de acordo com as suas características. Sim, e isso é uma obrigação do banco ou de qualquer outro emprego que você tenha essa visão. Então, o médico do trabalho, ele tem que estar acompanhando isso também. Perfeito. Então, quando você tem uma agência, quando você tem algum tipo de trabalho onde você tem vários afastamentos por LER, por DORT, então o médico do trabalho ele tem que ir lá e ver em loco o que está acontecendo, por que tantas pessoas estão adoecendo. E solicitar ao empregador que haja uma mudança. De repente, aquele padrão da cadeira, de repente, aquele padrão da mesa não está sendo adequado. E isso vai fazer com que, inclusive, o próprio empregador economize. Que a classe trabalhadora vai trabalhar com mais afinco, com mais saúde e, consequentemente, a produtividade vai ser muito maior. Com certeza. Você tocou num ponto importante, que é em relação ao médico-trabalho. Em breve nós vamos desenvolver esse tema aqui. A importância do médico-trabalho da empresa. Sim. Seja no banco, seja na empresa de telemarketing, seja no supermercado. E nós vamos desenvolver esse tema em breve. Está até convidado, se quiser, participar desse tema Será aqui uma conosco, honra. aqui na mesa. Com certeza. E eu quero saber, o pessoal de casa também quer saber, quais são os efeitos desses erros por parte do empregador com o seu empregado, com o trabalhador. Quais são os efeitos disso? Nós sabemos que, a partir do momento que desenvolve um tipo de lesão, uma doença ocupacional, que são as mais complexas em relação ao acidente típico, traumático que acontece na hora, gerou benefício previdenciário, ele se afasta, ele vai para tratamento. Sim. Entendeu? E outra questão é quando ele retorna. Ele retorna muitas das vezes com alta do INSS para a mesma atividade, com os mesmos riscos ocupacionais anteriores. Me fala sua visão sobre isso em relação a essa possibilidade da doença agravar ou regredir. Na grande maioria das vezes, doutor Rafael, essa doença ela agrava, porque essa é até uma pergunta que muitas pessoas falam, doutor, eu tenho um diagnóstico de uma tendinite, algum problema articular, físico, causado por LER-DORT, isso vai ter cura? Eu falo, sim, isso vai ter cura, mas desde que alguns pontos sejam realizados. Sim. A gente precisa mudar a maneira do seu trabalho. A gente precisa que você tenha um certo repouso, faça alongamento, que você descanse, tenha pausas, que a gente chama pausas ergonômicas. A gente precisa ter todo um aparato. E muitas das vezes isso não acontece. Muitas das vezes continua a sobrecarga de meta, a gente não tem essa empatia, a gente não tem percepção. E eu percebo que, inclusive, às vezes até o contrário. Muitos funcionários, doutor Rafael, são punidos, entre aspas. Eles na volta de um período de afastamento por algum tipo de incapacidade temporária, ele tem mais trabalho ainda do que antes. Então, fatalmente, essa doença que poderia até ter algum grau de cura, essa doença vai aumentando o grau de leve, vai passando a moderada, às vezes grave, às vezes uma terapia que seria conservadora, né, não cirúrgica, passa a evoluir para uma cirúrgica. Isso vai causando sequelas físicas, sequelas permanentes. Isso acaba evoluindo para uma doença incurável. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério porque uma doença que tem cura, o empregador age com descaso com aquele empregado que está de retorno ao trabalho, Sim. que deveria ser protegido e respeitado suas limitações em razão do acidente de trabalho, da doença ocupacional, e ele não respeita, ele coloca às vezes no mesmo ambiente ou no pior. Exato. O pior, às vezes não pode pegar um peso, coloca para puxar gaveteiros pesados, levantar certos objetos pesados aí a doença agrava, chegando a um ponto que o que tinha cura passa a virar sequela e se torna incurável. E outra situação muito usual, o funcionário, ele começa a ter um sintoma, ele começa a ter uma percepção de que algo não vai bem com ele, e ele fica com medo, com receio de ir no médico procurar auxílio, porque ele pode, talvez, entrar com uma incapacidade, e esse medo dele é o quê?
entrar com atestado, entrar com algum tipo de benefício e ficar visado no banco. Sofreu uma represália, né? Sofreu uma represália, sofreu algum tipo de consequência negativa. Sim. E que muitas das vezes acontece. Então, muitas das vezes o funcionário ele vai trabalhar doente. Ele vai trabalhar sabendo que ele tem um problema de saúde, mas ele fica com medo, porque ele quer manter o seu trabalho, o seu emprego, o seu salário, o seu plano de saúde, seus benefícios, e ele não quer perder. Ele fica com aquele receio, não, se eu for curar, de repente eu vou ser mandado embora, eu vou sofrer algum tipo de punição, e que muitas das vezes realmente acontece. Então a gente precisa ter esse trabalho de conscientização, não só do próprio trabalhador, como também das próprias empresas. A gente precisa... O cliente me chamou, vazamento. Estava ocorrendo vazamento no teto do vizinho de baixo. Aí o síndico contratou nosso trabalho, eu fui fazer os testes, comecei. A gente permitiu eu entrar no andar de cima, né? Tinha 2 banheiros. Comecei a testar o primeiro banheiro. Fiz o primeiro teste de estanqueidade, teste hidrostático, varredura com câmera termográfica, varri tudo com detector de umidade, passei ultrassom, teste de estanqueidade, vi de inspecionamento na tubulação de esgoto, esgotamento secundário, primário, nada. Nenhum vazamento. Aí um dos banheiros não tinha nada, fui pro segundo banheiro. Testei toda a hidráulica, nada. Aí eu resolvi fazer o teste de estanqueidade na impermeabilização do box. Aí não deu outro. Quando eu fiz o teste de estanqueidade na impermeabilização do box, vazou tudo lá embaixo. Aí identifiquei o problema. Né? Botei um traçador químico, pingou colorido lá embaixo e foi vazamento identificado. Era uma senhora e a filha dela. Quando eu falei, o vazamento está identificado é aqui no seu banheiro, no banheiro social. Elas trancaram a porta, o síndico estava na porta, elas trancaram a porta e queriam me bater. Elas ficaram revoltadas que eu identifiquei, porque eu ia ter que indenizar o apartamento de baixo. Elas me cercaram, seu nojento, me cercaram para me bater. Aí eu peguei e fui pro canto, né, que eu botei a mão, se for me bater, pelo menos eu escolho as pancadas, eu não vou reagir, né? Aí dali eu peguei o celular rapidamente, liguei pra polícia, o síndico na porta, isso é cárcere privado, libera o rapaz. Aí quando ela percebeu que eu liguei pra polícia mesmo, eu tinha feito chamada, ela foi abrir a porta, ele não sabe porque ele não quer, pode sair. Muito bom! Das próprias empresas. A gente precisa fazer com que a gente tenha essa percepção de que o funcionário que trabalha com saúde e que previne uma doença, às vezes que no começo ela tem cura, isso vai ser muito mais benéfico para todo mundo, não só para o funcionário, que é a principal causa, né, do que a gente está falando, mas também para a própria empresa e também para a sociedade como um todo. Porque vão ser menos benefícios, vão ser menos pessoas precisando de benefício pelo INSS. Então vai ser uma sociedade muito mais saudável em todos os aspectos. Perfeito. Isso que você falou, esse ponto, eu escrevi uma matéria sobre isso, que o funcionário, ele esconde as suas lesões, coloca debaixo do tapete alguns exames até, esconde, com receio de represália, rebaixamento, seja o que for, por parte do empregador e com medo de perder o emprego. E eu lembro que era falando como se a sensação que colocasse uma pessoa num quarto escuro, com uma porta somente, e que ela tivesse que se virar para achar essa porta. Entendeu? Na verdade, ela acha que está se autoprotegendo, mas não. Ela não está protegendo sua saúde, não está protegendo o seu emprego, sua saúde que é o principal, porque sem saúde a gente não consegue trabalhar. Isso é muito comum. E o trabalho faz parte de qualquer ser humano em sociedade. Você perdeu o seu trabalho, tudo que você se qualificou, toda a sua identidade que foi criada, realmente é uma crise muito grande para quem passa por isso. Então, na verdade, o trabalhador tem que, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde. Porque sem saúde não consegue trabalhar. Sim, claro. E não adianta esconder isso, porque uma hora vai vir à tona. A doença vai chegar naquele ponto que a gente falou. As doenças elas vão se agravando, elas vão subindo de nível. E aí, às vezes, chega num nível que não tem mais cura. Justamente. Né? E outra coisa importante, né? Quando, às vezes, o paciente, o funcionário, ele é demitido, ele é dispensado. E ele já tem uma doença, que ele já sabe que aquilo é de longa data, e ele se arrepende de não ter procurado um auxílio médico, de não ter relatado isso para o médico do trabalho. Por quê? Porque ele sabe que aquela doença ele desenvolveu durante o trabalho. A gente chama de nexo causal. Okay. Né? Então, depois você sabe explicar até melhor do que eu. Nexo causal que tem ligação o trabalho com a lesão. Exatamente. Então, tem uma ponte que liga uma coisa a outra. O trabalho aqui, a lesão aqui, a ponte é o nexo causal.
E aí fica difícil depois caracterizar esse nexo causal, porque durante todo o tempo que ele trabalhou, ele nunca levou algum tipo de laudo, nunca levou um relatório para que constasse isso na sua ficha de trabalho. Isso é muito importante que o pessoal nos ouça. É o que eu falo sempre em relação ao histórico. Sim. Montar um histórico clínico, né? Um histórico médico para proteção da sua própria saúde e do seu emprego futuramente. Exatamente esse ponto que o doutor está falando. A gente até consegue ter essa comprovação, mas é muito mais difícil do que se ele já tivesse esse histórico. Então a gente precisa, você como advogado, eu como médico, conscientizar cada vez mais a classe trabalhadora de que ele não precisa ter medo, ele tem que se tratar, ele está doente. Então isso daí vai fazer com que essa doença se agrave e às vezes isso daí causa algum tipo de sequela, alguma incapacidade. Esse ponto muito importante, eu vou até dividir aqui com você e com o pessoal em casa que está nos assistindo agora. Eu tenho casos no escritório de aposentados que continuaram trabalhando, porque se aposentam com 60% do salário. Sim. Tipo, inativa, tipo, R$3.000 por mês, inativa, 5 mil. E não montou histórico. E hoje está doente. Sim. Aí vai se afastar pelo INSS. Só que ela não pode receber outro benefício, porque ela já recebe a aposentadoria. Sim. É um outro absurdo também, que nós vamos discutir isso aqui em outro tema, porque eu também acho um absurdo a pessoa contribuir e não ter uma contraprestação. Entendeu? É a facultativa ou obrigatória? No caso dela é obrigatório. A questão toda se afasta pelo INSS. O INSS não tem histórico. O INSS não reconhece como acidente de trabalho. O banco, o telemarketing, ou seja o que for, não emite CAT. Então não tem segurança nenhuma para essa pessoa voltar. Aí a gente para pensar, não montou histórico, voltou para o banco, está doente, manda embora. Voltou para o trabalho de caixa ou de telemarketing, manda embora. Aí a qualidade de vida vai lá embaixo. Sim. Porque ficou doente, realmente não consegue mais se inserir no mercado de trabalho. E aí entra também não só a doença física, que a pessoa já tem, como também o psicológico da pessoa que já não era muito saudável. Perfeito. Por conta de todas essas mudanças ao longo do tempo que a gente tem falado. Uhum. Mas aí que a pessoa começa a ficar deprimida realmente, aí que bate cada vez mais, até mesmo casos extremos, fatais de suicídio. Esse é um outro problema. Porque, por exemplo, existem casos hoje, quem se aposenta por tempo de serviço, tem estudos isso, se você parar, olhar no Google, você acha alguns estudos, falando de quem se aposenta por tempo de serviço, gozando de plena saúde, tende, às vezes, a desenvolver alguma lesão psicossocial, uma lesão da saúde mental, que dirá quem vai ser expulsa do mercado de trabalho doente. Exato. Então, eu acho que é muito pior. A chance, o aumento do risco de desenvolver esse tipo de lesão à saúde mental, nós vamos discutir também isso aí em outro tema nosso aqui, é muito grande. Então, esses pontos todos têm que ser levados em consideração. E eu quero saber também, em relação às lesões, quando elas começam leves e elas começam a progredir, essa progressão de chegar à agudização. Explica um pouco, pessoal que está em casa, como é que funciona isso e se essa agudização ela regride com tratamento, não regride, e como é que ela pode voltar a ficar essa agudização, se ela pode retornar para leve, se fica crônica. Explica pra gente, por favor. Isso no início, ela geralmente começa com uma dorzinha ou uma dormência, né, um certo incômodo, né? A gente chama de incômodo, não é aquela dor que a pessoa deixa de fazer as atividades, ela consegue trabalhar, consegue fazer a sua vida habitual, normal. Pode dar até um exemplo, citando, nós temos aqui alguns modelos, se quiser citar algum tipo de lesão relacionada à doença ocupacional. Vamos lá, por exemplo, aqui no ombro, que é muito comum em pessoas que fazem atividades com os membros superiores, pessoas que tenham que levantar o braço para fazer alguns motoristas de ônibus, de aplicativo, de táxi. Só um minutinho. Matheus, consegue colocar na tela essa imagem do manguito, do ombro? Imagem tendinopatia, ombro. Ombro, só para a gente poder exemplificar com mais clareza na tela. E aqui ele apontando também diretamente. Enquanto ele coloca, aqui é um ombro direito, tá? É a parte anterior, a clavícula, o húmero e a escápula. Então a gente tem aqui
tendões que fazem todos os movimentos da articulação, Ok. para cima, para baixo, para trás, para o lado. Perfeito. Então aqui é uma imagem onde a gente tem aqui os tendões, tá? Ok. Ali a cartilagem Uhum. e aqui o que a gente chama de bursa. Bursa em latim, doutor Rafael, quer dizer bolsa. Perfeito. Então, assim como no direito, né, Aham. que muitas palavras são em latim, na medicina também. Perfeito. Então a gente tem uma bolsa aqui, que é a bursa, e quando qualquer estrutura do nosso organismo inflama, a gente coloca o sufixo, o final "ite". Ok. Então a pessoa tem uma bursite, tá? Que é essa inflamação, e ela é provocada por quê? Pelo excesso de esforço. O excesso de movimentar o braço faz com que essa bursa sofra muito atrito, e isso ela aumenta de tamanho e fica inflamada. Esses E aí dá essa dor. esses tipos de movimentos de prossupinação, Esse movimento de elevação, elevação, de abdução, né, Ok. que é abrir o braço, Aham. tá? O movimento de para frente, tá? O movimento de rotação lateral, o movimento de rotação medial, o movimento de colocar o braço para trás. Então tudo isso faz com que esses tendões aqui, Perfeito. que faz o que uma estrutura chamada manguito rotador. Esse é o principal, é o que em 80, 90% está acometido. Por que ele é tão acometido assim? Porque ele é o responsável por levantar o braço. Então, no momento de levantar, a gente tem uma lesão no supraespinhoso. Perfeito. E quais categorias normalmente tem um tipo de lesão dessa? Bom, bancários, motoristas, pessoas que trabalham, por exemplo, em caixa de supermercado, pessoas repositores de supermercado, Telemarketing, você consegue enxergar? telemarketing bastante, tá? Então, auxiliares de serviços gerais, né? Pessoas que trabalham com faxina, com limpeza. Então, assim, pessoas que trabalham com empresas, por exemplo, de aplicativo, Uber, táxi, pessoas que trabalham com montadoras de automóvel. Então, Possível de movimento. e também qualquer pessoa que trabalha digitando bastante, né? Digitadores, secretárias. Sem um treinamento adequado, com a posição dos braços, né? Sim, sim. Uhum. O braço muito aberto, muito mais fechado, estendido. Uhum. você pode ter essa lesão. E aqui você tem outros tendões, que a gente tem, por exemplo, aqui o subescapular, o redondo menor e o infraespinhoso. Então são esses 4 tendões que muitos dos exames que o funcionário faz, uma ultrassonografia, uma ressonância, você vai ver esses termos, né? Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, subescapular. Então são esses tendões aqui que a gente chama de manguito rotador, que eles que fazem o movimento do braço. Nós vamos- Agora é a hora do quadro Prevenir para não reabilitar. Com o doutor Antônio Alves aqui, vamos falar sobre o manguito rotador. Tendinopatia no manguito rotador. E a gente vai falar sobre a doença do manguito rotador. Muitas pessoas já ouviram falar e poucas sabem do que realmente se trata. Aqui a gente tem um manguito rotador, que são 4 tendões que envolvem a cabeça do húmero, né, nessa parte aqui do ombro, e que são os tendões responsáveis por todos os movimentos que a gente faz no nosso braço. Então a gente tem aqui o supraespinhoso, o mais importante, que ele é o responsável, doutor Rafael, pelo movimento de levantar o braço, Ok. principalmente acima da altura da cabeça. E aqui a gente tem o tendão subescapular, tá? Que ele fica aqui nessa região. Aqui a gente tem o tendão redondo menor e aqui a gente tem o tendão infraescapular. Então a gente tem os 4 tendões compondo o manguito rotador. Então a pessoa ela pode ter lesão em 1, 2, 3 ou até mesmo nos 4 tendões. E essa lesão pode ser leve, moderada ou avançada, e em estágio até mais grave, mais sério, a pessoa pode ter um rompimento nesse tendão. Está tendo muitos bancários na advocacia de acidente de trabalho com lesão no manguito rotador, muita gente com cirurgia. Por que da cirurgia? Por que chegou nesse ponto cirúrgico? Você pode explicar, por favor? Então, porque quando o tendão ele começa a ficar inflamado, se você trata inicialmente, você consegue reverter essa inflamação e o tendão consegue voltar à sua normalidade. Ok. Se esse tendão ele fica inflamado durante um longo tempo, funciona, doutor Rafael, como se fosse uma corda que começasse a apodrecer, uma corda que começasse a ficar desfiada. Então esse tendão ele fica doente. E esse tendão ele pode sofrer o rompimento. Então a pessoa pode ter uma incapacidade de movimentar o braço. A pessoa não consegue pegar um pote de café em cima do armário. Não consegue se enxugar. A mulher ela não consegue colocar o sutiã, tirar o sutiã. Quais são os primeiros sintomas? Dor. Dor,
dificuldade para mexer o braço, a Ok. pessoa ela pode ter algum grau de radiação até o cotovelo. Esse tipo de lesão pode evoluir, inclusive, doutor Rafael, para um processo de artrose. Ok. A gente chama de artropatia do manguito rotador. Arthur, muito obrigado pelos esclarecimentos novamente e até a próxima. Vamos ficar por aqui hoje. Agradecer a presença do Dr. Antônio Alves. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sou o Dr. Rafael Fernandes, advogado especialista em acidentes de trabalho e saúde do trabalhar, programa Casos e Descasos com vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço.